Tá muito bem, turminha. Então, oficialmente, boa tarde para todo mundo. Espero que tenham tido uma boa semana. E porque agora parece que vai. Parece que a gente consegue retornar os atendimentos. Deixa eu perguntar para vocês: tem alguém que faz atendimento na segunda ou na terça? Acredito que ninguém da nossa turminha, né? Acho que o único que era segunda era o Maurício, mas que também agora foi para sexta. Correto? Ótimo, então. Por quê? Deixa eu colocar. Agora eu tô indo para sexta-feira à tarde agora. Sim. Por quê? Deixa eu deixar para o que aconteceu. Semana passada vocês viram que a gente acabou a nossa supervisão com a excelente notícia que a gente recebeu a cartilha com as orientações. Não tinha, assim, tantas orientações, não estava tudo tão claro, principalmente no que se tratava dos atendimentos clínicos, mas pelo menos a gente tem um norte das coisas que a gente pode e das coisas que a gente não pode fazer. Então, a partir dessa cartilha que a gente recebeu na terça-feira da semana passada, no finalzinho da tarde, a gente se reuniu na sexta, fez uma primeira reunião entre os professores de estágio, enfim, coordenadora, e a gente definiu algumas coisas que foi importante, mas como também não depende só dos professores, depende da instituição, depende, enfim, né, de ver recursos, computador, fone de ouvido, como depende de muitas coisas, a gente já acordou algumas coisas e amanhã de manhã a gente vai ter uma nova reunião para definir com maior precisão os últimos detalhes. Muito provavelmente, lá para quinta ou sexta-feira, vocês receberão um e-mail especificando exatamente como vai acontecer e regras no geral de como será feito o estágio clínico. Eu não fico tão preocupada, porque como vocês atenderão, os atendimentos começarão na semana que vem. Então, espero muito que a partir de semana que vem vocês já tenham o atendimento em si. Tá faltando a Carol também, né? A Carol já não participou semana passada, faltando a Carol. Enfim. Então, a partir de semana que vem começam os atendimentos. Eu fico mais tranquila porque a gente volta a conversar na terça-feira da semana que vem e aí a gente pode. Vocês já vão ter recebido todas as orientações, vou pedir que vocês leiam com atenção, mas na terça-feira a gente reveja, olha de novo e tira todas as dúvidas antes dos atendimentos necessariamente. O que de cara eu vou pedir para vocês? Vou pedir que vocês se programem para semana que vem estar cumprindo o estágio na clínica. Então, a partir de semana que... Porque como vai acontecer? Os atendimentos online serão executados na clínica. Então, vocês irão até a clínica para poder fazer os atendimentos. Então, se programem para a semana que vem estar lá. Até gostaria de pedir para vocês, quem puder, já fique um tempo a mais na clínica para ir matando e cumprindo a carga horária de vocês. Antes disso, eu vou pedir que vocês conversem com o Rock, pode ser a partir de semana que vem, porque a gente também tem que ter alguns cuidados da quantidade de pessoas na clínica, por causa de distanciamento e tal. Então, claro que eu quero que vocês cumpram a carga horária para ontem, porque tem uma carga horária grande para ser cumprida, mas algumas coisas precisam ser respeitadas. Então, se certifiquem com o Rock que vocês possam ficar na clínica, que não terão outras pessoas. E claro que já tentem aproveitar o tempo que vocês já vão estar na clínica para poder ficar um pouquinho de tempo a mais, para poder cumprir esse horário. O que eu também já posso adiantar para vocês? Tem algo que a gente não gostou muito, mas isso foge completamente do nosso gosto e da nossa vontade, que é o quê? A princípio, a princípio não.
o CRP e o CFP determinou que só poderão ser atendidos online os pacientes que já estavam em atendimento. Então, isso é sim algo ruim. Então, só quem estava em atendimento poderá continuar o atendimento. Essa é a primeira ordem. O que nós, enquanto instituição, estamos pensando? A gente tem algumas cartas na manga. Porque o que pode ser feito? Pode ser feito uma escuta, um acolhimento online. Então, a gente está pensando em instituir isso, que seja uma única sessão, um psicodrama breve de uma escuta, que seja feito um atendimento, uma intervenção breve. Então, existe essa carta na manga, como existe a carta na manga que futuramente a gente consiga uma autorização da instituição para que seja feito um único atendimento presencial e depois se dê continuidade online. Então, essas são algumas cartas que a gente tem na manga para que vocês não fiquem sem atendimento, né? Porque, por exemplo, a Carol... Oi, Carol, tá aí? A Carol, a princípio, quem não tem paciente vai ser a Carol. Porque como era infantil e crianças abaixo de 2 anos, de 12 anos, não poderão ser atendidas. A princípio é isso que veio, eu já posso adiantar para vocês. Então, no caso da Carol, ela não pode continuar. Todos os outros poderiam. Inclusive, a gente vai tentar entrar em contato com a paciente da Simone, que faltou, mas que a gente vai tentar resgatar. A gente vai tentar resgatar a paciente da Letícia, que também andou faltando. A gente vai tentar resgatar a paciente do Maurício, que também andou faltando. Mas para que essas pessoas possam dar continuidade. Vão dar continuidade? Vão se adaptar online? É uma outra história. Né? O que o Roque já passou para nós, para mim e para a Duda, é que ele já entrou em contato, dizendo que a gente vai continuar os atendimentos online, e que ele se surpreendeu que, no geral, as pessoas se mostraram abertas. Ele até imaginou que teria mais resistência, mas das pessoas que ele entrou, todo mundo se mostrou aberto. Se de fato a gente vai conseguir isso, eu espero muito que a gente consiga. Mas aí vamos, então, assim, a princípio, fazer essa semana de atendimento online com os pacientes que vocês já estavam. Tem uma série de regrinhas, tá, gente? Mas eu vou deixar para passar quando tiver aprovada pela universidade, pelos professores. Vocês já vão ter mãos desse documento. Não é nada muito anormal, tá? Sim, os cuidados com higiene, usar fone de ouvido, essas coisas básicas. Acho que o essencial, inclusive, eu já estou comunicando para vocês. Mas nós vamos rever cada coisinha dessa com cuidado na terça-feira da semana que vem no nosso estágio. De novo, se programem para a semana que vem estar na clínica. Né? Enfim, cumprimento do horário, tentem ir antes para a gente cumprindo isso. A gente espera muito que os pacientes de vocês estejam. A princípio, só a Carol, que não vai começar com, né, Carol? Porque infelizmente era uma criança. Né? Mas esperamos muito que todos os outros continuem. Inclusive, quem faltou, a gente vai tentar resgatar para que continue. E aí depois a gente vai ter que rever. Né? Ainda a nossa situação é um pouco melhor, porque a gente só tinha uma criança. Por exemplo, o pessoal do PCC tinha várias crianças. Então, eles vão ficar ainda com menos pessoas atendendo do que nós, numa questão geral. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter que rever ou a questão do acolhimento, ou essa uma única sessão, mas aí a gente precisa ver, assim, questão da internet, da estrutura da instituição, que a gente está tentando organizar, está tentando melhorar alguns recursos, se a gente vai ter autorização para fazer essa primeira sessão, ou como a gente vai estruturar esse único acolhimento via internet. Mas a gente está tentando agilizar dentro do que o CFP nos liberou, né? Carlos, você quer perguntar?
Na semana que vem, a gente chega na clínica, a gente já vai ter marcado o paciente ou não? Vai, Tá, semana que vem, então a gente já vai com pacientes marcados. já vai ter pacientes marcados. Semana que Beleza. vem vocês vão cumprir o horário. Ai, gente, agora eu já fiquei com dúvida. Eu acho que é a partir dessa Porque semana para cumprir o horário. eu acho Essa que é semana, essa que eu ia te dizer Essa semana. agora. semana. O teu Rock ligou, o seu Rock mandou um zap para mim, dizendo que era para mim me programar com É o verdade, motorista de táxi, é que verdade. era para mim essa semana. Mas a gente já vai, então, essa semana sem atendimentos e na próxima com? Ou Isso. já é essa com atendimento? Não, a Não, partir da essa é sem semana que atendimento. vem. Tá, então essa semana é mais pra gente ir lá ver como vai funcionar. Isso. Ô, Alexandra, Tô te escutando, Alexandra, Maurício. Tô te escutando. sabe qual foi o último dia que nós marcamos presença na clínica? Não sei. De cor eu não sei. Isso é uma coisa que eu quero que vocês avaliem. Então, deixa eu só voltar para não ficar erro. Tá? Eu estava realmente confundindo. A gente já acordou semana que vem. Que essa semana, então, vocês cumpram a carga horária. Comecem a cumprir essa carga horária. Então, vocês se programem para ir essa semana para a clínica. Se alguém tiver algum problema que não possa ir, só nos avisem, né? Sabendo que quanto mais vocês irem, melhor. Indo para a clínica, cuidados de proteção básico, distanciamento, vocês vão usar máscara, tudo que a gente cuida, né? E os cuidados necessários para. Então, essa semana vocês estão livres para cumprimento de horário e vocês vão cumprir o horário que vocês já iriam para a clínica. Ah, eu quero ir um outro dia a mais que eu tenho disponibilidade para poder cumprir. Posso. Conversem com o Rock se é possível. Né? Acredito que não teria problema, não tem problema, desde que não esteja a clínica cheia de alunos, de estagiários. Então, por isso que eu vou pedir que vocês acordem primeiro. E quando vocês Acho que da mesma forma que a gente já fazia antes, né? Tipo, tinha dia que tinha 2, 3 estagiários, aí ia mais um para completar o horário. Isso, perfeito, Carol. E aí, quando vocês forem para a clínica, eu já vou pedir que vocês tomem o cuidado de se informar a carga horária de vocês. Então, quantas horas cada um, porque eu não, agora assim, de cor eu não me lembro quando, mas mesmo assim, tem alguns com mais, uma carga horária maior e outros menor. Se certifiquem exatamente a carga horária que vocês já cumpriram e a carga horária que vocês precisam cumprir. Porque é algo que a gente tem que ficar bem atento para ser realizado. A partir de semana que vem, começa os atendimentos. Assim vai ser agendado. Se vocês não atenderem semana que vem, muito provavelmente é porque ou o paciente não quis, ou às vezes assim, não posso essa semana, começa a partir de semana que vem. Mas os atendimentos, no geral, começarão a partir de semana que vem. E, de novo, na terça-feira, eu passo as maiores orientações de como vai ser o atendimento, tá? Que é uma parte mais burocrática do fone de ouvido, dos cuidados para não gravar, enfim, que vocês vão receber esse documento na quinta ou sexta-feira e a gente discute na terça, porque ninguém vai atender até lá. Alguma dúvida? Ô, Xanda, só uma dúvida. Eu continuo indo para cumprir horário normalmente até que a gente decida alguma coisa. Sim. Ok. Carol, você não vai ser a única, né? Eu não sei se alguém que estava em atendimento ou desses que já tinham desistido se vão retornar, né? A gente não sabe se isso de fato vai acontecer ou não, mas tem mais gente da TCC, acho que na TCC tem umas 4, 5. Estou te avisando isso porque a gente vai tentar ao máximo tomar alguma providência. E eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, assim. Eu acho que tem bastante chance das pessoas desistirem do atendimento online. Porque tem que ter uma questão, assim, de um lugar na casa bacaninha, né? Das pessoas se sentirem confortáveis.
Então, a gente vai ter que pensar numa alternativa ou de estruturar esse acolhimento ou da autorização para vocês fazerem uma única sessão presencial, né? Com todos os cuidados, enfim, eu tô atendendo presencial, só não encosta, poltronas distantes, enfim, com máscara, esses cuidados, mas quem sabe da gente ter isso para vocês não ficarem o segundo semestre inteiro sem atendimento, né? Não faz sentido. Ô, Xanda, tu tinha comentado com a gente sobre a gente tá indo conversar com o paciente. A gente que vai entrar em contato com ele ou vai ser o Rock? Vai ser a clínica. Tá. E a gente vai fazer o atendimento por onde? A gente vai decidir amanhã. Tá. A gente chegou a pensar no Zoom, no Google Meet, mas aí na quinta ou na sexta-feira a gente vai passar. A única coisa que a gente já acordou já é que vai ser uma única ferramenta, não é escolha de vocês, para poder padronizar, para poder, né? E aí, enfim, claro que semana que vem eu também vou passar, quando eu falo assim, entrar em contato com esse paciente, dos procedimentos, de como acolher, de como explicar como vai ser, mas o contato para ligar e marcar e mandar o link que for, vai ser da clínica, igual era antes, para ligar e para agendar. Ô, Xanda, e nessa ligação o Rock já está passando a questão tipo, do ambiente, da internet, aquela coisa que passa para o paciente ali no início? Vai passar, mas mesmo assim, isso eu quero que vocês reiterem na primeira sessão. Né? Dos cuidados que tem que ter, das orientações, aquilo que eu falava para vocês, acho que semana retrasada, né? De dizer, olha, eu estou aqui na clínica, vocês já conhecem esse espaço, estou usando fone de ouvido, onde você está na sua casa, você se sente seguro, né? De preferência, também tente usar fone de ouvido. Não é obrigatório. O estagiário é obrigatório, tá, gente? Usar fone de ouvido. Já adianto para vocês, quem tiver fone de ouvido, não precisa comprar fone de ouvido topzera, tá, gente? Assim, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Qualquer fone pode ser. E quem não tiver fone, não precisa comprar. A instituição não está pedindo para ninguém comprar. Então, quem não tiver isso, a universidade vai acabar disponibilizando. Imagino que a grande maioria tem, bem porque não tem muito erro, assim, né? Mas, então, vocês é obrigatório usar fone de ouvido. Como ficou a questão do computador? Pode falar, Maurício. Como ficou a questão do computador? O computador, ou vocês poderão usar o de vocês, ou usarão da instituição. Mas tem que ser computador. Já estou adiantando um monte de coisa. Eu quero, então, muito melhor eu usar o meu, que o meu tem mais recursos do que o da própria faculdade. Então, para mim seria melhor. Tem gente que vai preferir usar o seu, tem gente que vai preferir usar da instituição. A única coisa que não vai poder ser usado é celular. Tem que ser notebook. Aí fica a critério de vocês. Uhum. Alguém tinha perguntado outra coisa também. Eu ia fazer uma pergunta. Vai, Dani. Porque, a princípio, o decreto do Unibab que suspendia as atividades seria até dia 7, né? Se, a partir do dia 8, a gente puder retornar, aí suspende online e volta presencial, como é que vai ficar? Uma pergunta, Dani, não sei. Ainda não tem nenhuma notícia sobre isso, então. Não temos. Apesar que os números estão realmente estabilizando, a gente ainda não pode dizer baixando, né? O que é bem positivo. Voltar dia 7, eu acredito, mas isso é muito achismo, tá, Dani? Assim, eu acho que a gente ainda não volta dia 7. Muito provavelmente, pelo menos até o final do mês, a gente não volte. Não tô vendo, assim, nenhuma instituição. Bem pelo contrário, estou vendo as instituições muito mais preparadas para o online do que para voltar. Mas eu não sei no geral, mas aqui em Braço do Norte estão falando que as aulas são para voltar no mês que vem. Estão falando, então
Eu penso que talvez possa ser uma possibilidade que venha a ser no geral, sabe? Eu não sei certo que dia, mas estão falando em voltar mês que vem. No meu achismo, eu acho que a rede municipal e particulares não volta esse ano. No meu achismo. E pode ser que as universidades retornem lá para metade de outubro. Pode ser que retorne. Porque parte-se da ideia que a educação de ensino superior com adultos é diferente das redes infantis, assim. Então, se continuar assim, a gente não tiver um novo surto de aumento de casos, pode ser que a gente volte em outubro. Mas, gente, isso é muito achismo meu, tá? Agora, acho que a pergunta da Dani é bem pertinente, mas não sei se alguém tem resposta. Bem, porque daí também, assim, existe um acordo entre até as universidades da região, né? Para poder, de alguma maneira, acordar para que seja ou todas voltem ou não. Então, acho que vai depender de uma série de fatores, uma série de situações, de avaliação por cidade, Então, a princípio, eu não sei. Mais alguma dúvida, gente? Não temos. Eu já tinha te perguntado na semana passada, eu perguntado de novo. Na hora do atendimento online, eu não há necessidade de eu ficar com a máscara, né? Não. A máscara, vocês na sala de atendimento com a porta fechada, porque obviamente, enquanto vocês estiverem atendendo, a porta vai estar fechada, vocês podem ficar sem máscara. Uhum. Agora, em ambiente coletivo, aí tem que usar máscara. Vocês vão de máscara para a clínica, vocês só não vão usar máscara durante o atendimento ou quando a porta estiver fechada. Que é uma questão básica. Não precisa, não. Assim como a gente não vai exigir do paciente, porque obviamente ele está na sua casa. Não faz sentido, igual nós agora. Tem que estar usando máscara. Na verdade, essas televisão que mostram muito, é muito mais a nível de incentivo à população, né, do que necessariamente outra coisa. Mais alguma pergunta? Terça-feira da semana que vocês vão receber lá para quinta, sexta-feira via e-mail essa parte documental para vocês lerem. Vou pedir que leiam com calma. E na terça-feira a gente discute para ver se ficou alguma dúvida, porque assim a gente espera que durante a semana vocês já tenham um atendimento. E aí cumpram já a carga horária dessa semana para poder, enfim, tentar reaver isso o quanto antes. Quantas horas pode ser cumprida na clínica? Tem que ver com o Roque, aquilo que eu já tinha falado antes. Uhum. Por mim, poderia ficar lá a semana inteira até cumprir toda a carga horária. Mas tem que ver, assim, quantos alunos vão estar na clínica, enfim. E também tem uma questão de carga horária, que não pode ficar muito estagiário. Eu não me lembro de cor quantas horas que o estagiário... 30 horas semanais. Quantas, Lu? 30 horas semanais é o máximo que pode. Então, 5 horas. 6 horas diárias. 6 horas, então. 6 horas. Beleza, é o que está faltando para fechar o primeiro semestre. Aí tem que ver de novo com o Roque e com a clínica. Uma outra dúvida. A gente recebeu uma declaração que a gente tinha que assinar para fazer os estágios fora, que era para fazer o estágio. Mas é opcional esse documento, William, não é obrigatório. Então, mas agora que a gente vai ter que ir para a clínica, a gente vai ter que assinar isso? Não, porque é a clínica que está abrindo normal para a gente voltar para lá. Não é uma opção nossa. A gente tem a permissão para estar lá. É diferente. No estágio organizacional, a gente não tem essa opção. Então, por isso que tem esse documento. Não, eu acredito que não, William. Até posso esclarecer. Eu acredito que não, bem porque vocês não vão estar em acesso com o público, assim. Vocês só vão, no máximo, ter acesso com mais uns 2 de vocês, com todos os cuidados possíveis. Vocês não vão estar em direto contato com a população.
Mas eu posso me certificar, vou deixar até anotadinho aqui para mim ver isso na reunião, tá? Mais alguma dúvida, turminha? Muito bem, muito bem. Então, hoje vamos praticar de novo. Enquanto isso, a gente vai para o como ser, praticando, bem porque e se adaptando a essa modalidade online. Enquanto isso, a gente vai para essas possibilidades. O que eu pensei da gente fazer hoje e treinar um pouquinho, tá? Muito com essa pegada de desenvolvimento de papel. Fiquem tranquilos, muito como semana passada, para a gente aprender e discutir. O que eu pensei em fazer hoje? A gente treinar tanto algumas técnicas quanto algumas possibilidades do online. Pensei da gente começar pelo duplo. Então, eu vou explicar de novo o duplo, retomar o duplo com vocês. Vou dividi-los em duplas e vou pedir para um ser o paciente, também com as informações dos pacientes que vocês atenderam na clínica, com essas informações, trabalhando com alguns diretores. A única diferença de semana passada é que, por exemplo, nessa primeira rodada, vocês só podem fazer duplos. Só podem. Tipo, é o único recurso do ciclo do Batman que vocês têm é duplo. Então, vocês vão fazer muitos duplos com o paciente de vocês. Aí eu deixo um tempo determinado, peço para trocar e aí continua a mesma dupla, só vai trocar. Quem foi protagonista vai ser diretor, quem foi diretor vai ser protagonista. Duplo para que te quero, tá? Não tenham medo, é um ambiente protegido, vocês vão estar em duplas, não tem bolada fora, né? Aproveitem que é tranquilo e tentem treinar o máximo possível. Deixa eu relembrá-los que o duplo precisa ser objetivo, tá? Por exemplo, eu sou a Maria e tô dizendo que meu trabalho é muito ruim, o meu chefe cobra demais, tá sempre querendo um pouco mais de mim, para mim tá muito difícil, isso, enfim, duplo. Eu me sinto muito cobrada. Esse foi um duplo correto. Falei eu, porque se eu falo, eu acho que você, Maria, se sente muito cobrada. Isso foi duplo? Não foi duplo. Duplo, eu preciso sempre falar em primeira pessoa. Eu me sinto muito cobrada. O que a gente pode fazer? No psicodrama clássico, a gente brinca que vem o encosto, né? Que é, eu vou para perto da pessoa, coloco a mão do ombro e faço duplo. Eu acho isso terrível, parece que veio o encosto. O que eu geralmente faço na clínica, bem porque agora a gente nem pode encostar e no online nem se fala. Muda o tom de voz. Isso é o que eu faço. Vocês têm que fazer dessa forma? Não. A única coisa que vocês têm que demarcar é que você não está falando de você está falando do paciente. Eu me sinto muito cobrada. Vocês viram que muda o tom de voz? Pode falar, Lu. Xanda, a gente não pode, por exemplo, falar a Maria se sente muito cobrada, isso não seria correto? O bacana não seria falar assim. O que eu às vezes eu faço se é um paciente novo, Lu, que eu tenho medo que não entenda, porque tem gente que pega muito rápido. Tem gente que é um pouco mais. O que eu às vezes eu falo é assim, ó, eu, Maria, me sinto muito cobrada. No primeiro, depois eles já entendem e a bola manda embora.
Então, e aí outra coisa, gente, isso é a parte mais importante, na minha opinião, do duplo. O duplo é pequeno. Vamos pegar essa mesma situação de antes. Eu, Maria, me sinto cobrada sempre que o meu chefe pede algo para mim, eu me sinto muito sufocada, e isso é muito difícil, porque eu fico triste. Gente, isso não foi duplo. Perdeu todo o valor terapêutico. Tem que ser pontualzinho. Vocês têm alguma dúvida de duplo? Não? Tá tranquilo? Então vamos fazer duplos, muitos duplos, muitos duplos. Vamos botar esse ponto. Xanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo assim, o paciente tá me contando, ok. E ele não. Vamos supor que eu sinto que ele não me dá uma brecha pra mim fazer um duplo. Como é que eu, tipo, ele tá me falando aqui assim e eu penso, eu posso jogar um duplo, mas ele não tem essa brecha. Como é que eu faço? Joga. Do nada, tipo assim, posso cortar ele. Tá. Tá. Não tem problema, a gente tem umas marcas de tesoura muito bom, Thay. Te corta mesmo. Né? E se tivesse só um pouquinho, e mete bala, não tem problema. Tentem assim, é claro que assim, a finalidade desse exercício vai ser treinar duplo. Depois a gente vai treinando outras coisas, tá, gente? A ideia hoje é a gente treinar. A gente vai treinar outras coisas. Mas eu acho que é muito mais sair duplo, e vamos ver o que dá. Tentem ter coerência, escutar o paciente. Se vocês vão ficar tão preocupadas e preocupados, assim, eu preciso fazer um duplo, eu preciso fazer um duplo, eu preciso fazer um duplo, que vocês vão deixar de escutar. Escutem, eu consegui fazer 10 duplos no tempo disponível, ótimo, eu consegui fazer um, ótimo também. Acho que o importante é muito mais que tenha coerência do que qualquer outra coisa. Eu acho, a Fran não entrou ainda, danadinha, né? Ela disse que ia atrasar e atrasou bem atrasadinho. 1, 2, 3. Acho que a gente vai ter que fazer um trio por enquanto, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividi-los em duplas e vai ter um trio. Quando a Fran entrar, eu vou lá e cato uma pessoa do trio e jogo com a Fran para continuar. A princípio, eu vou deixar 10 minutos, que é pouquíssimo tempo. Assim, 20 minutos, a dupla junto. 10 minutos, um vai ser protagonista e o outro diretor fazendo duplo. Depois eu vou mandar uma mensagenzinha pro grupo dizendo troca, tá? Vocês vão trocar e aí continua de novo. Eu sei que é difícil, porque a gente fez um aquecimento e tal, mas muito mais do que intervir com um caso, hoje a gente vai treinar técnicas e possibilidades. Alguma dúvida? Ô, Xanda, a gente vai ser os nossos pacientes que a gente estava atendendo? Isso. Quando vocês forem protagonistas, sim. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Aí, obviamente, eu vou parar de gravar e depois eu só vou voltando para gravar quando a gente for compartilhando como foi a experiência, tá?